Meu nome é João Marcos, sou aluno do primeiro período de Educação Física da UFLA e hoje eu e minha equipe, formada por mim, por Isabela Ribeiro, por Jéssica Silva, por João Gabriel Simões e por João Paulo Nolasco, iremos trazer o livro de Carmen Lúcia Soares, As Imagens da Educação do Corpo. Primeiramente eu vou falar sobre a autora e posteriormente falarei um pouco sobre a obra, dando prioridade para os meus colegas se aprofundarem em cada capítulo. Carmen Lúcia Soares é graduada em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná no ano de 1977. Possui mestrado em Educação, Filosofia e História da Educação pela PUC de São Paulo no ano de 1990 e possui doutorado em Educação pela Universidade Federal de Campinas no ano de 1996. Atualmente, Carmen Lúcia é professora titular na Unicamp, na qual ela atua desde o ano de 1998. A autora tem experiência na área da educação, com ênfase na história da educação, e seus temas de interesse estão relacionados com a história das práticas educativas da natureza, educação e natureza, história da educação do corpo e da higiene, história da educação física, história dos esportes na natureza e história das práticas escolares. Dentre eles, a gente pode ressaltar a história da educação do corpo e da higiene, que é onde se encaixa justamente a obra na qual trouxemos hoje. As imagens da educação no corpo nos mostram o corpo como o primeiro plano da sociabilidade e interação humana. As imagens e as palavras nele contidos se entrelaçam e complementam-se, revelando formas específicas de educação do corpo. Agora, dando uma breve introdução sobre o livro, As Imagens da Educação no Corpo, o livro foi lançado em 1996 e possui 4 capítulos. O primeiro capítulo ele é só de imagens, né? A autora traz pra gente imagens relacionadas ao que ela traz nos capítulos posteriores. O segundo capítulo é a Educação no Corpo, a rua, a festa, o circo e a ginástica. O terceiro capítulo, o corpo moldado, a limpeza e a utilidade. No capítulo 4, o corpo adestrado, o indivíduo disciplinador de si mesmo. O livro busca trazer pra gente a escola francesa, né? Que tinha como base, como característica principal, o militarismo. O livro também aborda o surgimento da ginástica e suas principais características. Aborda também a criação do primeiro ginásio e dos instrumentos, no qual era destinado especificamente para a preparação dos militares. Bom, eu não vou me aprofundar muito, deixarei agora para o João Paulo dar continuidade na apresentação e para os meus outros colegas darem aprofundamento nas questões dos capítulos e o que o livro traz a mais pra gente. Olá, meu nome é João Paulo. Estou aqui para apresentar o capítulo 1 do texto do livro Imagens da Educação no Corpo, de Carmen Soares. O capítulo 1 é composto somente de imagens, tanto é que é denominado como As Imagens. A autora, com este capítulo, ela teve a ideia de gerar uma imagem para as pessoas, porque quando você acaba lendo um texto somente com palavras, né, você só faz a leitura, não tem a disponibilidade de imagens, você acaba imaginando, criando da sua imaginação a imagem do que realmente se trata. Ao colocar fotos, você consegue direcionar o pensamento do leitor, então você consegue reproduzir mais fielmente o que você deseja passar. E ela fez isso usando a linguagem não verbal das imagens. Porém, ela fez isso somente no capítulo 1. O capítulo 1 é somente composto por imagens, porém, são imagens que fazem referências a várias situações descritas no restante do texto, no capítulo 2, 3 e nos demais. Eu vou falar um pouco sobre algumas imagens, não falando sobre todas, mas ponderando todas. A primeira imagem disposta para nós é de Gian Domenico Tiepolo, chamado de Polichinelos e Saltimbancos, por volta de 1793. A segunda imagem de George Seurat, O Circo, 1891. O circo é uma importante plataforma de educação do corpo, de atividade do corpo nos séculos passados, porque não se existia ainda consolidada a ideia de ginástica, de atividade do corpo. Porém, o circo é um local onde você faz certas atividades, existe isso. E muitas imagens retratam isso. A terceira imagem apresentada para a gente
denominada como Amouros Conduzindo uma Aula, de 1820. Amouros foi um militar, um professor militar espanhol naturalizado francês, que desenvolveu as ideias e o contexto de ginástica em 1814, consolidando-se na França. Imagem 4 de Jeronimos Bosch, A Tentação do Santo Antônio, por volta de 1500 e 1510, retrata a questão conflitos, então isso também é uma forma de atividade. Imagem 5, Francisco de Goya, A Família de Carlos IV, 1800 a 1801. Imagens figura 6 e figura 7, as duas são denominadas assim, uma é ginásio ao ar livre e a outra exercício no pórtico. As duas representam e nos mostram várias pessoas fazendo atividade ao ar livre, com escadas, cordas para se escalar, já mais voltado para o âmbito militar, a questão força, a questão preparo para dar conta do recado, no caso militar. As figuras 8, 9 e 10, todas representam o mundo do circo. Como eu disse antigamente, era um local onde se existiam as atividades, existia um conceito, mas não pré-determinado. Se fazia, mas não da forma ginástica, da forma atividade. Na imagem 11, vemos o combate do carnaval e da quaresma. Da mesma forma, como eu disse antes, retrata uma atividade, o conflito, manejo de armas, essas partes. Na figura 12, o nome O Manejo de Armas mostra duas pessoas degladiando, manuseando espadas. Figura 13, de Peter Bruegel, Jogos Infantis de 1560, jogos, um modo também de atividade. Figura 14, Francisco de Goya, O Boneco de Pano. Figura 15, Francisco de Goya, Os Pequenos Gigantes. E figura 16, Francisco de Goya, Garotos Brincando de Soldados. Essas três imagens, feitas pelo mesmo artista, Francisco de Goya, todas representam crianças fazendo brincadeiras, fazendo atividades ao ar livre, sem existir realmente o conceito, o ensinamento. As crianças estão se divertindo, elas estão criando suas atividades, suas vivências. Na figura 17 de Pierre Bruegel, A Dança dos Camponeses, e do mesmo autor, A Dança Nupcial ao Ar Livre, que é a figura 18. Também é uma forma de expressar movimento corporal, de atividade, sem o conceito pré-determinado. Na figura 19 de Francisco de Goya também temos o enterro da sardinha. Na figura 20 temos jogos, onde são crianças retratadas pulando corda, fazendo brincadeiras da época, que eu não consigo identificar, mas estão aqui. Na figura 21 já temos Van Gogh com o tecelão, que é no caso o local onde se faziam as vestimentas, né, o tecido, faziam-se malhas mais detalhadas, com enfeites, com padrões específicos. Na figura 22, determinado como jogo com bola, e figura 23, também determinado como jogo com bola, já vemos a atividade mais padronizada, vamos assim dizer, onde é uma atividade, você consegue notar na foto a distinção de times com uniformes diferentes. No caso, o primeiro parece bastante como o nosso futebol, que dá para se ter uma noção de uma trave, um rapaz segurando a bola com a mão. E no segundo parece também muito a questão do rugby. Ele assemelha-se muito ao rugby. Você vê as pessoas amontoadas tentando segurar as pessoas e com a bola na mão. Na figura 25 de Michelangelo, da Capela Sistina da Roma, vemos uma pessoa com corpo tonificado, corpo malhado, passando na questão de atividade, uma pessoa forte, uma pessoa com um físico predominante. Na figura 16 de Henri Perlel Parker, O Descanso dos Mineiros, o jogo, mostra
pessoas saindo de sua atividade executando um jogo como forma de recreação. E na figura 27, que no caso é a última do capítulo, é determinado como o Batalhão Escolar, de 1885. Nela deixa bem claro a divergência da sexualidade, que antigamente a mulher não era bem vista fazendo atividades físicas, fazendo alguma forma de atividade, recreação, essas coisas, não era bem vista. E nessa tirinha se deixa bem claro isso, principalmente pela questão da cor das roupas. Olá, eu sou Isabela Ribeiro e vou falar sobre o capítulo 2 do livro As Imagens da Educação no Corpo. O capítulo 2 fala sobre a educação no corpo, sendo ela na rua, na festa, no circo e até mesmo na própria ginástica. O corpo é uma representação cultural e nessa época foi marcada por expressões corporais, sendo elas livres ou controladas. Na Europa, ao longo do século XIX, o que marcou a sociedade foi a constante busca pela perfeição e pela simetria. O capítulo 2 aborda também questões como o movimento ginástico europeu, onde a ginástica sai de um nicho que era caracterizado pelo divertimento e o circo e vai até os exercícios militares, que exigem um pouco mais de ordem e disciplina. Durkheim acreditava na importância do tempo e da economia de energia. Portanto, a sociedade passou a valorizar apenas as atividades que favoreciam essas características. Portanto, a diversão e o entretenimento foi deixado de lado nesse momento da história. A ginástica também se destacou pelo seu caráter ordenativo, disciplinador e metódico, também ganhando espaço na área da saúde, conhecido como higienismo na época. A atividade física nessa época era voltada a atributos masculinos, como força, agilidade, virilidade, e os exercícios eram voltados para práticas militares, como corrida, saltos, equitação e até mesmo esgrima. As atividades que não valorizavam o trabalho eram banalizadas nessa época. Na Inglaterra foi incorporado o jogo esportivo, que era uma modalidade moldada por regras e que estimulava a competição, assim surgindo diversos esportes. Já na França, a ginástica foi caracterizada pela anatomia e pela fisiologia, que separava os exercícios pelos grupos musculares, assim como nós temos na musculação hoje em dia. Essa metodologia foi conhecida como ginástica científica e ela tinha como intuito controlar os corpos, ou seja, todos os movimentos e ações eram previstos e não era permitido a liberdade de expressão ao realizar essa tarefa. O capítulo 2 aborda também o realismo grotesco, ou seja, ele deixa de valorizar a topografia alta, ou seja, o pensamento não comanda mais a sociedade. O corpo e a mente estão em constante união e eles estão em busca da perfeição, ou seja, a única coisa que não era aceita é o que estava fora do padrão. Isso acontece durante o Renascimento, onde também a arte passou a ser valorizada. E por fim, a autora menciona a predominância mecânica que acontece na metade do século XIX, onde eram utilizados aparelhos para corrigir postura e hábitos que eles acreditavam ser ruins. Esses instrumentos, esses aparelhos, na época, eram muito ressaltados, mas hoje em dia eles são avaliados até mesmo como instrumentos de tortura, por serem extremamente agressivos. Eu vou colocar aqui algumas fotos, como o aparelho da figura 29, que era caracterizado para a extensão da coluna e melhora da respiração, e a figura 30, que era um aparelho para a extensão e flexão de braços e até mesmo abdução. Dentro desses hábitos que eles acreditavam ser saudáveis, eles exigiam que as mulheres utilizassem instrumentos para melhorar o seu corpo, como espartilho, saltos altos, porta-seios, coisas que incomodavam no dia a dia, mas elas eram obrigadas a usar. Além da pressão de serem pessoas saudáveis para poder gerar futuros bons soldados. Ou seja, elas tinham a única obrigação de serem pessoas saudáveis para serem boas mães. Na sociedade atual, isso é uma questão muito polêmica, porque hoje em dia a gente sabe que todos somos seres humanos iguais e temos as mesmas funções e os mesmos direitos. Então, o capítulo 2, de uma forma geral, ele aborda meio que a disputa entre o governo e até mesmo a burguesia sobre se a ginástica seria algo voltado para uma parte mais lúdica ou se ela seria algo voltado para uma parte mais
prática, que ajudaria no trabalho e no cotidiano das pessoas. Eles tinham o intuito de querer controlar até mesmo o tempo livre dos trabalhadores, que eles queriam dominar a sociedade naquela época. Então, isso foi um fator que influenciou bastante. Outra questão é o reflexo que todos esses moldes que colocaram nos corpos trouxeram para a atualidade. Porque até mesmo hoje em dia, muitas mulheres usam salto alto, muitas pessoas ainda acreditam que o corpo da mulher é exclusivamente voltado para a reprodução. Então eu acho que além dessas questões de disputa na época, essa situação deixou grandes sequelas na atualidade. São coisas que influenciam o nosso cotidiano. Meu nome é Jéssica Silva e eu vou falar sobre o capítulo 3, o corpo moldado, a limpeza e a utilidade. Nesse capítulo, temos uma figura muito importante na França no século XIX, o capitão Francisco Amouros Iodeano, que foi a maior influência na ginástica francesa na época. Ele tinha total apoio do governo francês, pois apoiava a monarquia depois dela ter sido restaurada. Dessa forma, Amouros conseguiu desenvolver seus estudos sobre a ginástica e até criar ginásios para a prática da ginástica corporal. A ideia de Amouros era mostrar que a ginástica deveria ser voltada para a saúde exclusivamente, e não só a saúde de atletas, pois, como ele era um grande apoiador da monarquia, ele também defendia que os homens deveriam cuidar do seu corpo físico para que estivessem aptos para o trabalho manual e também aptos para lutar pela sua pátria. Amouros queria levar a ginástica principalmente para os civis. Além da ginástica e a saúde, Amouros também se preocupava com a ética moral, levando até filósofos que falavam sobre moral para dentro dos seus estudos sobre a ginástica. Ele também tentou sistematizar a ginástica com esses pensamentos e descartou práticas da ginástica que eram voltadas para o entretenimento, como, por exemplo, a ginástica que era exercida em apresentações circenses, festivais e palcos. Amouros achava que eram belos movimentos, mas que aquilo não deveria ser visto como ginástica, pois saía dos princípios de ética moral e não tinha relação com a saúde. Para que todos pudessem participar da ginástica, foi criada a ginástica elementar, que consistia em exercícios que trabalhavam todas as partes do corpo e qualquer pessoa conseguiria fazer, sendo mulheres, crianças, atletas, homens comuns. Os jogos, principalmente no meio pedagógico, foi algo que Amouros defendeu pois neles poderiam ser bem trabalhados a relação entre aluno e professor e também os jogos para aqueles que estivessem aptos ao trabalho. Amouros transformou o ramo da ginástica com seus exercícios. Suas ideias políticas, filosóficas deram sentido diferente para o modo como ela deveria ser exercida. Atletas civis, mulheres, crianças, especialmente crianças, agora teriam a chance de usufruir de exercícios físicos, cuidar dos seus corpos, pois para Amouros a estética também era muito importante. Criarem resistência e aprenderem também que essa cultura da ginástica estava ligada com a mente. Com isso, Amouros transformou a ginástica em uma ciência, depois de muito tempo de estudos e práticas, juntando anatomia, música, filosofia, física e política. Meu nome é Gabriel e eu vou apresentar aí o quarto capítulo, do livro Imagens na Educação do Corpo, da Carmen Lúcia Soares, que ela fez um estudo a partir da ginástica francesa do século XIX, e o quarto capítulo tem como título O Corpo Adestrado. A Carmen Lúcia Soares apresenta aí que no século XIX, a partir aí da biologia e da história natural, novos conceitos de homem e de vida em sociedade foram estabelecidos, Por exemplo, o darwinismo, com o conceito de evolução, que forneceu aí os melhores argumentos de caráter biológico para afirmar a liberdade do mercado e a não intervenção do Estado na vida econômica, ou seja, a sociedade, como ela diz aí, esse grande organismo vivo que evolui do inferior para o superior, deveria deixar funcionar a seleção natural,
onde vence o mais forte ou mais apto. E com isso, na segunda metade do século XIX também, no campo da medicina, são praticamente abandonados aí os discursos e a prática da medicina social, né? Que procurava demonstrar a origem e as causas das doenças a partir da realidade social causada pelo capitalismo. A autora até cita aí o romance Germinal, de Zola, que nos mostra aí com clareza como era essa realidade social, né? Buscando aí, através de personagens reais, demonstrar como funcionava, né? Por exemplo, tem uma parte, né, onde o médico é chamado para atender numa vila, né? Um cortiço mesmo, que era praticamente aí a expressão da exclusão social, né, imposta pelo capitalismo, né? E esse médico foi chamado, né, para atender lá uma menina nesse cortiço. Ela estava muito doente, e quando esse médico chegou lá, ele viu ela com um sorriso moribunda, bem fraquinha, e olhando toda aquela crueldade, aquela realidade em volta, o médico disse que a menina ia morrer, mas ela ia morrer de fome, ela não ia morrer de nenhuma outra doença, ela ia morrer de fome. E não só ela, como todos os outros que estavam ao seu redor também iam morrer de fome, porque eles não precisavam de um médico, eles precisavam de carne, né? Segundo o romance de Zola. E mesmo com tudo isso, os estudos da medicina foram mudados. E nesse mesmo momento vem se desenvolvendo aí a ginástica francesa, tipo como se fosse uma receita para a melhoria da saúde, do aprimoramento moral dos indivíduos, e da sociedade, né? Só que estava muito distante do que era realmente necessário, né? Que era uma mudança radical nas condições de vida, que foi retratada, por exemplo, no romance aqui de Zola, né? E mesmo diante de tudo isso aí, a ginástica teve uma crescente afirmação, né? E uma aceitação como prática quase que redentora pelos efeitos físicos e também morais da sociedade. E a ginástica, seguindo uma abordagem positivista, se foi se aprimorando, mesmo aí alheia às dores e às misérias da sociedade. E assim, o corpo se tornou cada vez mais objeto de estudo e se multiplicou as pesquisas sobre a utilização na vida cotidiana e também no trabalho, né? E nessa época, o corpo vivo, em movimento, passou a ser visto como um centro do aparelho produtivo, né? E já nos anos 80 do século XIX, lá no centro dos Parques dos Príncipes, em Paris, Etienne Maury se dedicava às pesquisas fundamentais sobre o movimento contínuo dos trabalhadores. E ele utilizava aí a cronofotografia, que permitia a análise dos movimentos por meio de fotografias tiradas sucessivamente e com iguais intervalos de tempo, né? E junto com ele também já estava aí o George Deminy, que juntos aí por mais de 15 anos fizeram várias pesquisas que permitiram um estudo, né? Um estudo mais amplo das questões relacionadas à educação física. E esse impulso aí das pesquisas na área de educação física pode ser observado, por exemplo, aí na prática da ginástica, né? Que desde Amoros aí já foi pensada como possibilidade de educar o corpo para desempenhar funções na sociedade, né? Mas como a ciência da época, do comecinho aí da primeira metade do século XIX, limitava essas pesquisas, ele não conseguiu utilizar esse conhecimento. Foi só a partir aí da segunda metade do século XIX, né, com Maury e Deminy, que a educação do corpo foi totalmente reconhecida, cara. E a ginástica fascinava os dois, por suas várias possibilidades da educação do movimento. E, graças à ginástica, o ensinamento do domínio das forças e a sua distribuição pelo corpo e postura ereta que teve aí esta visibilidade aí do corpo educado, né? E assim surgiu aí várias pesquisas, né, em que Deminy acha aí o papel da sociedade, da educação física na sociedade, que ele pensa que tem como um papel mais social, né? Como ele mesmo dizia, o fraco só é fraco porque não sabe fazer o uso adequado de sua força. Como não sabe se aproveitar dela, né? E durante essas pesquisas, Deminy começou a observar aí o quadro de mortes, né? O quadro de morte, de doenças degenerativas que o trabalhador sofria. Para Deminy, o trabalhador era aí a fonte de lucro, né? E os trabalhadores estavam morrendo, cara. E como ele tinha uma visão higienista, ele vê que a causa de todos esses problemas se resume à falta de higiene, à má educação física,
a um mau emprego das forças, né, no trabalho. Aí desse modo Demine começa a procurar saberes e práticas já consolidadas assim, em outros países para poder potencializar a educação física francesa. E assim ele assimilou saberes da ginástica inglesa, da ginástica sueca, e buscando aí uma educação física na ciência alheia, né, ele, principalmente aí na educação física inglesa e sueca, e junto também com já os modernos saberes e estudos franceses, ele criou uma educação física muito ligada às questões políticas, às questões sociais e às questões econômicas, né? E a escola francesa ela não se limitava aí somente ao estudo dos músculos ou dos órgãos, né? Mas elas também estavam preocupadas aí com toda a globalidade do funcionamento do organismo, né? Aí junto aí com a fisiologia, eles colocavam aí no centro de todas as atenções, as indagações, as preocupações e buscavam compreender aí as principais funções vitais do organismo, dando muita atenção ao sistema nervoso, que na época ainda era meio desconhecido, meio misterioso, mas que já sabiam, né, que já foi possível constatar que ele podia ser melhorado pela educação física. O Demine afirmava, né, que todas as ações feitas pelo indivíduo estão sobre o domínio aí do sistema nervoso, né? E com isso o Demine foi fazendo aí vários estudos e análises e tirou conclusões assim bastante inovadoras, né, para o seu tempo, né, acerca aí da importância da energia dinâmica. E para Demine, a economia de energia na educação do movimento, na execução do movimento, está diretamente ligada aí ao desenvolvimento harmônico do organismo. Tipo, para ele a fadiga é o resultado da má entrega das forças. E, tipo, e tendo como base aí a economia da força e uma necessidade na educação para o esforço, o que o Demine formulou aí os princípios gerais para a educação física e tipo, para qualquer outra ginástica também. Esses princípios como básicos, o Demine espera que os indivíduos possam ter um domínio aí técnico em relação ao uso adequado aí da sua força, né, para poder usufruir dos benefícios do exercício bem dosado, tendo assim uma vida saudável e ao mesmo tempo aí um aumento aí da sua produtividade, né? Isso porque para ele o aperfeiçoamento moral dos homens está ligado aí ao seu estado físico. E o exercício físico deve atuar também aí na harmonização aí das funções como respiração, digestão, circulação e também do controle nervoso. Ele sugere aí uma educação de forma e atitude, né, com ênfase na beleza. E para Demine a beleza foi abandonada na Idade Média e por causa do misticismo, pela exaltação das coisas místicas, né, o desapego da cultura corporal, e isso permitiu que o corpo fosse se degradando, fosse se desgastando, né? Isso só foi mudado aí com a retomada da beleza como atributo humano aí somente na arte, né, com o Renascimento. E o tipo de beleza inspirado na Antiguidade Clássica acabou ressurgindo aí com muita força. E o Demine começou a querer, definir o conceito de beleza, né? Associando a beleza à ideia de aperfeiçoamento físico. Assim a beleza aparece na obra de Demine, em que o exercício físico deve ser belo, deve expressar a harmonia geral do corpo. E ele começa a trabalhar o conceito de coordenação, considerando a beleza e a graça dos movimentos sempre com a importância aí atribuída ao sistema nervoso, né, desse movimento. Com isso, o Demine também destaca aí a necessidade do aperfeiçoamento dos sentidos, né, e sugere que o exercício constante, metódico, progressivo, ele cumpre esses objetivos. Aí o Demine começa a estudar aí cada sentido em particular, né, o tato, o olfato, a audição, a visão, e com vários estudos sobre esses sentidos, Demine apresenta a síntese do corpo adestrado, né? Que seria aí que o corpo é formado, né, para enfrentar aí os desafios da sociedade industrial. Ele afirma, por exemplo, aí que com o corpo adestrado, né, os erros na execução de tarefas passaria a ser evitado. Os indivíduos seriam donos de um corpo adestrado, dominaria as próprias forças e distribuiria adequadamente
para cada tarefa, sendo aí o disciplinador de si mesmo, como ele diz, né? E para Deming, a educação física também é o aperfeiçoamento da moral do homem, e não um meio para satisfazer aí a vaidade de alguns ou pretexto, né, para espetáculos, né? Assim que Deming e Murray tiveram aí também aí uma grande influência na educação física escolar, né? À medida que as suas pesquisas foram avançando, tipo, o caráter de treino militar foi se retirando da educação física, né? E, tipo, como se fosse um missionário mesmo de suas ideias, né? Deming lutou para mostrar que a cidade é o cenário que decide os atos da vida, né, dos indivíduos, expondo as questões sociais e as misérias e, tipo, calculando que o ser humano precisa se tornar aí autodisciplinador, né? E de certo modo a educação física mostra tipo, esse olhar sobre o indivíduo e a sociedade. E Deming afirma que o trabalhador deve ser pensado como capital de energia e que cabe à educação física contribuir diretamente no processo de formação desse capital. Aqui algumas das imagens aí do capítulo 4, né? Como por exemplo alguns instrumentos aí que eles usavam para fazer as suas pesquisas, e também aí algumas imagens da ginástica sueca, da ginástica inglesa, que eles usavam aí para formar aí a ginástica francesa também. Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. But it's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights,